Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto infantil. Hoje a gente vai aprender sobre o bom pastor. Então fica bem atento para depois você guardar essa palavrinha no coração. E também a gente vai fazer uma atividade muito legal. Eu quero ver todo mundo caprichando na atividade, hein? E também quem gosta de cantar? Eu amo cantar, então a gente vai cantar muito por aqui também. E se você gosta de cantar, vamos começar soltando a voz com a gente. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Eu canto essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, em paz agora, contente estou. Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora, e em paz agora, contente estou. Fala, galerinha, vamos fazer a nossa oração? Fechem bem os olhos. Papai do céu, muito obrigada por mais um cultinho. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós nessa semana, Senhor. Obrigada por mais um cultinho. Nós te pedimos agora que essa palavrinha entre em nossos corações, abençoe os nossos dias, Senhor. Abençoe todo o nosso cultinho e que a gente consiga aplicar essa tua palavra, Senhor, no nosso dia a dia. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós e cuidará. E muito obrigada pelo amor que o Senhor tem a nós. Abençoe mais uma vez o nosso cultinho. Em nome de Jesus, amém. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Vocês lembraram dessa musiquinha que o Heavy Mal ensinou pra gente? Sim? Então vamos cantar mais uma vez? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei.
Mé, mé, mé. Ô, cuidado. Por aí não. Ô. Isso. Crianças, vocês já ouviram falar sobre pastor? Aí você pode falar assim: ué, Heavymal, você é um pastor. Sim, eu sou um pastor. Mas eu estou falando daquele pastor lá no campo, que cuida das ovelhas, dos animais mesmo, daquelas fofurinhas brancas que andam assim pelo campo. Vocês já ouviram falar nesse pastor? Que ele veste assim, uma roupa diferente e que usa um cajado na mão para poder cuidar das ovelhas? Lá no tempo de Jesus era assim. Jesus estava com seus amigos um dia conversando e Jesus falou para os seus amigos assim: vocês sabem muito bem o que são ovelhas, o que é o pastor dessas ovelhas. E eu vou dizer para vocês, Jesus estava contando para eles. E Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele cuida muito bem das ovelhas. Jesus foi além e disse assim: o bom pastor, que era Jesus e que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor era aquele que cuidava das ovelhas todinhas delas. Porque, veja bem, lá naquele tempo havia muitos perigos que rondavam ali o curral das ovelhas. O curral era onde as ovelhas ficavam guardadas durante a noite. Porque assim, durante o dia, elas saíam pelo campo para poder pastar graminha, beber água fresquinha lá do rio. E aí, quem é que levava as ovelhas para poder cuidar? Quem levava as ovelhas lá para serem cuidadas? O pastor é que levava as ovelhas. Vocês lembram da história de Davi? Davi era um pastor de ovelhas. E Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas. E aí você pode pensar assim: ué, mas como assim? Lá naquele tempo, havia muitos perigos para as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas saíam pelo campo caminhando, e tinha alguns lugares que eram perigosos, muito perigosos. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, elas caminhavam pelas montanhas, pelos campos, pelos vales, e muitas vezes havia, assim, um lugar que, de repente, estava começando assim, de repente, era um buraco muito grande. E aí, o pastor, sabendo disso, sabe o que ele fazia? Ele não deixava as ovelhas irem para lá. E se por acaso uma ovelha daquela caísse no buraco? O pastor, ele deixava as outras ovelhas em segurança e ia lá cuidar daquela ovelha que caiu, da ovelha que machucou. O pastor é que cuidava disso. Mas não era só isso, não. Porque lá também, sabe o que acontecia? Lá beirando assim o curral das ovelhas, existiam lobos. E sabe o que os lobos fazem? Os lobos, eles gostam de atacar as ovelhas. E aí, o pastor, que era aquele que cuidava das ovelhas, o pastor cuidava para que os lobos ficassem longe das ovelhas, para que não machucassem elas. Por isso é que Jesus vai dizer que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. E aí você pode perguntar assim: mas Jesus ele não era carpinteiro? Sim, mas olha só, Jesus estava contando uma história para os seus amigos. E Jesus estava dizendo para os seus amigos que, para que os seus amigos pensassem assim: olha, assim como o pastor lá do campo, que tem o seu cajado, que tem a sua roupa e que cuida das ovelhas, para elas estarem sempre em segurança, para estarem bem alimentadas e tudo direitinho, o que acontecia? Jesus falou assim: eu sou como aquele moço que cuida das ovelhas. E vocês, meus amigos, são como as ovelhas. Então, eu cuido de vocês. Mas eu não cuido como os pastores cuidam, porque os pastores devem cuidar bem das suas ovelhas. Eu cuido muito mais, porque eu dou a vida por vocês.
E aí a gente pensa assim, nossa, Jesus é um bom pastor mesmo, que dá a vida por nós. Na verdade, ele deu a vida por nós. Lembra que a gente já falou que Jesus foi à cruz? Né? Ele suportou uma dor muito forte no nosso lugar. Ou seja, ele foi muito mais do que salvar a ovelha que caiu lá no buraco, ou então a que estava machucada. Ele foi muito além disso. Ele é como se ele tivesse caído no nosso lugar, caído no lugar da ovelha, se machucado no lugar da ovelha. E aí deixou as ovelhas em segurança. Nenhuma se machucou. Então todas aquelas ovelhas. Então assim, eu sou ovelha, você é uma ovelhinha. Todas essas ovelhas que estão lá bem pertinho do pastor que é Jesus, Jesus que é o bom pastor, ele então vai cuidar muito bem de nós. Agora olha só, como que a gente vai saber que Jesus ele está cuidando da gente? Aí eu quero que vocês façam um exercício comigo. Se vocês fecharem os seus olhos e se alguém chamar vocês pelo nome, seu papai, a sua mamãe, a sua vovó, o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, a sua professora da escola, a sua tia da escola, se por acaso você fechar os seus olhos assim e alguém te chamar, por exemplo, né? Eu vou usar meu nome aqui, Maurício, ou então, Heavy Mal, eu vou saber quem é que está me chamando? Se eu conheço, se é o meu papai, se é a minha mamãe, se é a tia da minha escola, se é o meu irmãozinho, minha irmãzinha, minha vovó, meu vovô, meu amiguinho, minha amiguinha, se é uma voz que eu conheço, eu vou saber quem é que está me chamando. Então a gente deve ficar bem atento para saber quando Jesus está falando com a gente, que é o bom pastor e que não quer que a gente se machuque, se perca. Não, ele quer a gente bem juntinho dele. Então a gente tem que ouvir a voz dele. E sabe o que a voz dele fala para a gente? A voz dele diz assim para a gente, olha, obedeçam os seus papais, sua mamãe, seu papai, obedeça a sua vovó, obedeça a tia da escola, porque isso é como se você estivesse me obedecendo, Jesus está dizendo. E olha só, se alguém te oferecer alguma coisa ruim, e o que é uma coisa ruim? Se alguém assim te oferecer um cigarro, uma bebida alcoólica, fazer uma coisa ruim, fazer uma bagunça, você vai pensar assim, não, eu sou uma ovelhinha de Jesus e eu não quero participar de bagunça. Eu não quero provar nada que vai fazer mal para a minha saúde. E aí é como se você estivesse escutando a voz do bom pastor, que é Jesus, falando para você. Não é legal? Então fica aqui a nossa mensagem. Como estou dizendo, está lá no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus dizendo para a gente que ele é o nosso bom pastor. O meu bom pastor. O seu bom pastor. Que legal, não é isso? Então, eu vou ali cuidar das minhas ovelhinhas, porque está na hora da nossa tarefa. Até daqui a pouquinho. Bé, bé, bé. Para a nossa tarefa, vai precisar de material bem simples. Cola, tesoura, uma canetinha, um rolo de papel higiênico e bolinhas de algodão. Não precisa ser bolinha não, e algodão, tá bom? A gente vai fazer uma coisa bem legal. Então, vamos lá. Primeiro você vai pegar o rolinho de papel higiênico e vai achatar ele assim. Tá. Aí, aqui na parte de baixo, você pega a canetinha e faz aqui, ó. Assim de um lado e do outro. E aí aqui no meio, você também faz uma assim. Tá legal? Aí, e aqui ó, você pega
corta aqui e faz até aqui assim. Isso. Agora, recorta. Com cuidado. Agora, essa partezinha aqui só é que você corta. Isso. Muito bem. Aí tá vendo esse corte aqui, de um lado e de outro? A gente vai dobrar ele para dentro, até aqui em cima. E o outro lado também, ó. Isso. Aí, vamos passar cola aqui. Aqui, a gente vai cortar e cortar. Agora aqui, já tá vendo o que vai sair, né? É uma ovelhinha nossa. A gente vai fazer isso aqui, ó. Isso. Enquanto aqui seca, a gente deixa aqui do ladinho e a gente pega o algodão e faz um monte de bolinha dessa aqui. Você vai pegando assim, ó, e vai enrolando. Vai enrolando. Isso. E vai fazendo um monte de bolinha. Quando você fizer um monte de bolinha, aí você vem e passa cola no corpo da ovelhinha. Um lado, do outro, aqui em cima e aqui na testinha. E começa a colar o algodãozinho no corpo dele todinho, para ele ficar bem fofinho. E vai colando. Quando tiver todo coladinho, aí o que a gente vai ter? Ó, a gente vai ter a nossa ovelhinha. Toda fofinha, muito bonitinha. A nossa ovelhinha. Para você. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as ovelhas nas suas mãos e no seu cuidado. E aí, gostaram? Agora, a gente vai fazer uma oração. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um louvor com a tia Carol e o tio Caio. Vamos? E aí, a ovelhinha também vai dançar e vai gostar desse louvor. Vamos aprender? Deus mandou Jonas pra Nínive e ele se negou. Tomou um barco no porto e quase que o barco virou. Jogaram Jonas no mar e a baleia o engoliu. Deus a Jonas perdoou e a baleia o vomitou.
Jonas então foi pra Nínive e Deus ficou tão feliz. A baleia tomou sorrisal e nunca mais passou mal. A baleia tomou sorrisal e nunca mais passou mal. Agora, a gente já está chegando no final deste cultinho. Então a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai receber a bênção. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pelo cultinho de hoje. Obrigado ao Senhor Jesus, que é o meu pastor, que é o nosso pastor, o bom pastor tão querido da nossa vida. Te agradecemos por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará ainda por nós em todo o tempo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus, Papai do céu. Amém. Muito bem, agora vamos receber a bênção. E agora, todas as crianças deste mundo inteiro, todas essas crianças que estão assistindo a este cultinho, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a ajuda do Espírito Santo esteja sobre cada uma dessas crianças, hoje e sempre. Amém. Muito bem, mais uma vez a gente está chegando ao final deste cultinho, mas com muita alegria, por saber que Jesus é o nosso bom pastor, que vai cuidar da nossa semana. Então, por isso, que nós tenhamos uma boa semana juntinho de Jesus, nós ovelhas, e Jesus, o nosso bom pastor. Até semana que vem.